dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração, à sua família, à sua casa. Você que está aqui no templo, você na sua casa com a sua família. Vamos juntos compartilhar da palavra de Deus, abrir o nosso coração e exaltar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, onde, após Jesus ensinar o Sermão do Monte, ele coloca então estes versículos sobre a construção, sobre um alicerce firme. Logo após todo o seu ensinamento, dando a nós a oportunidade de decidir, de escolher, e ele nos ensina a escolher, a firmar a nossa casa, nossa família na sua palavra. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra e cremos que o Senhor da palavra revelará a nós o Teu querer. Obrigado, Senhor, pelos Teus ensinamentos. Obrigado, Deus, por este sermão este, ó Deus, pregado pelo Senhor Jesus. Diante de nós, ó Deus, grandes desafios, mas diante de nós, ó Deus, a vitória, diante de nós, ó Deus, as conquistas, naquele que é a nossa rocha, aquele que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e nosso Salvador. Fale, Senhor, ao nosso coração, de maneira muito especial, Deus, nesta manhã. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Casamento é uma construção. Não existe casamento pronto, ele é um processo, é uma construção de um cômodo, é uma pintura, enfim. O casamento também precisa de manutenção, o casamento precisa de cuidado, e a cada dia, a cada momento em que passamos, precisamos nos fortalecer no Senhor, tendo a base principal, o alicerce principal, Cristo Jesus, o nosso Senhor. É interessante que, como Jesus, colocando essa ilustração, esse ensinamento final no Sermão do Monte, dar ao homem a opção de escolha. É interessante que após tantos ensinamentos, tantas explicações em todas as áreas, na preocupação da vida, sobre o dinheiro, sobre o jejum, sobre a oração, sobre tantas coisas, ele encerra dando ao homem a oportunidade. E sempre nos ajudando, mostrando o valor, a riqueza de uma vida, de uma família construída na rocha que é Jesus. E certamente nós queremos compartilhar com os irmãos alguns pontos importantes na construção dessa casa, na construção da nossa família. A primeira coisa nós podemos aprender construindo uma família feliz, edificamos a nossa casa cuidando do nosso alicerce, da nossa intimidade com Deus, com a nossa intimidade com o Senhor Jesus. No versículo 24 diz exatamente isso: quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. É onde ninguém vê. Toda a construção, sem exceção, ela começa para baixo, ela começa nas sapatas. Gastamos mais naquilo que as pessoas não veem, na fundação. Assim é na nossa vida. Nós começamos em oração, a sós com Deus pela madrugada. São exatamente aqueles momentos que nós nos
revelamos ao Senhor da nossa necessidade, da nossa busca, do nosso desejo de buscar a sua face, de obedecer a sua palavra, é um momento onde ninguém vê. É naquele momento em que nós estamos a sós com Deus, colocando diante de Deus a nossa vida, clamando ao Senhor pela nossa família, pedindo ao Senhor que Ele abençoe os nossos filhos, pedindo ao Senhor que Ele abençoe o nosso lar. São exatamente naquele momento onde as pessoas não veem que a nossa base tem sido sustentada. É exatamente naquele momento onde nós estamos em oração, no momento em que nós estamos a sós com Deus, na meditação da sua palavra, é exatamente aquele momento em que entrará toda a fortaleza mediante as tempestades da vida que virão sobre a família. É exatamente naquele momento onde nós abrimos o nosso coração. É assim na nossa vida. Ela começa com oração, no a sós com Deus pela madrugada. É construir na rocha, e construir na rocha dá trabalho, há um gasto, mas a construção fica firme. Não é perda de tempo que nós nos levantamos pela madrugada para orar. Pelo contrário, nós ganhamos tempo, a qual pedimos ao Senhor para cuidar da nossa família. Através da sua palavra, através da instrução, através da direção do Espírito Santo do Senhor, nossos lares serão fortalecidos, abençoados, enriquecidos pela graça, pela presença poderosa, transformadora de Jesus, o nosso Senhor. Nesses dias, nesse tempo, precisamos avaliar como está o alicerce da nossa casa. Precisamos avaliar como tem sido o nosso relacionamento com Deus, como tem sido o nosso momento de oração. Precisamos colocar em prática a nossa fé, precisamos da palavra do Senhor, precisamos da determinação. Por isso, construa embaixo da palavra e sobre em cima da palavra, porque a tempestade é para todos, mas a grande diferença é o terreno. A grande diferença naquele momento a sós com Deus, ali é o ponto de partida de uma família feliz. Ali é o ponto de partida para uma família estruturada. Ali é o ponto de partida para uma família suportar as tempestades, os ventos, as lutas, as tribulações. Exatamente naquele momento onde nós edificamos a nossa casa, a nossa família na rocha que é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, a oração de Jesus diz: consagra-os na verdade que é a tua palavra. Meus amados, precisamos pedir ao Senhor, precisamos nos levantar pela madrugada, precisamos voltar a estar a sós com Deus dentro da nossa casa. Precisamos reconstruir, edificar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família no alicerce que é Jesus, na nossa fortaleza, na nossa rocha que é o Senhor Jesus. A segunda lição podemos aprender nesse texto: construindo uma família feliz, edificamos a nossa casa cuidando das nossas paredes. Começa a revelar, começa agora a construção da casa. Olha no verso 25: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Esta casa, agora edificada na rocha, essa casa ela precisa levantar paredes. E essas paredes, esta casa já está formada na rocha, os alicerces estão prontos. Agora precisamos construir nossas paredes fortes, resistentes, altas, espessas, para que os ventos não sopram dentro da nossa casa. Essas paredes, nós podemos simbolizar as paredes da oração. Precisamos fortalecer a nossa família, fortalecer a nossa casa, construindo muros, construindo paredes da oração, edificando a nossa casa através do temor ao Senhor, edificando a nossa casa através do louvor, da adoração, através da reverência ao Senhor, priorizando o Senhor na nossa casa. E certamente, quando agora fortalecido na rocha que é Jesus, no momento a sós com Deus, a prática daquela busca, a prática do desejo de viver com o Senhor, o desejo de buscar na palavra do Senhor, o desejo de ficar a sua casa no Senhor, as pessoas, os nossos vizinhos, começarão a observar coisas diferentes, atitudes diferentes, porque as paredes estão se levantando, as orações têm sido elevadas ao trono da graça de Deus, os nossos lares vão se tornando protegidos, os nossos lares vão se tornando fortes.
E precisamos construir paredes firmes, paredes de oração, construir alguma construção juntos, pai, mãe, filhos, irmãos, construindo, edificando esta casa, e as paredes aparecendo. Por isso, nesta manhã eu desafio você a construir, a fortalecer as paredes da sua casa com oração, com obediência e temor ao Senhor. Todas as pessoas moram numa casa, alugada ou não, há sempre um abrigo. Todos têm uma casa, mas poucos têm um lar. Poucos não têm tido um relacionamento de amor, de diálogo, de respeito, de temor ao Senhor. Conheço pessoas que moram em casa de chão batido, mas de madeira, mas tem um lar, tem amor, tem perdão, tem parede edificada. Tem famílias fortalecidas na oração, que não desistem de orar e que buscam mais tempo para orar e que edificam a sua casa, as suas paredes fortalecidas na oração. Muitas vezes nós queremos só edificar a nossa casa na rocha que é Jesus, é o ponto principal, mas nós precisamos zelar isso. Precisamos manter a nossa casa firme, levantando parede de oração para proteger mais as nossas famílias. Ah, meus amados, como a oração ela muda história. Que arma poderosa que o Senhor nos deu, louvado seja Deus. Ele move, Duda, Cátia, Ele move coisas extraordinárias. Quando oramos, quando pedimos a direção de Deus, momentos que nós não sabemos o que fazer, quando a tempestade se levanta, quando os ventos batem sobre a nossa casa, mas ela está sustentada, as paredes da oração está protegendo a nossa família. A providência de Deus, o cuidado de Deus, a soberania de Deus é grande para uma família feliz, para uma família estruturada, edificada na rocha que é o Senhor Jesus. Mas vamos continuar nessa construção. A terceira coisa nós podemos aprender que construindo uma família feliz, edificamos nossa casa, cuidando das nossas portas e janelas. Estamos em construção. Temos a base, temos o alicerce que é Cristo, já levantamos as paredes, agora precisamos cuidar das janelas e das nossas portas. Aquilo que tem entrado dentro do nosso lar, aquilo que tem entrado dentro da nossa família. No versículo 26 diz assim: mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Esta semana fomos surpreendidos por uma ventania aqui em Petrópolis. Algumas casas passaram por dificuldades. Tivemos lá em casa que fechar as janelas porque o vento estava entrando dentro da nossa casa. Então muitas vezes nós tivemos que fechar a janela para o vento não fazer estrago dentro da nossa casa. Por isso que nós precisamos edificar as nossas janelas e as nossas portas da nossa casa. E muitas vezes elas estão expostas, vulneráveis às coisas desse mundo, entrando dentro do nosso lar. Ventos de pecado, ventos de destruição, que vai rompendo, que vai ali destruindo, e muitas vezes nós não conseguimos fechar a janela, ou nós não temos o cuidado de zelar pelas janelas e pelas nossas portas da nossa casa. Precisamos zelar por aquilo que nós estamos assistindo dentro da nossa casa. Precisamos zelar aquilo que nós estamos olhando para fora da nossa casa. Uma casa edificada no Senhor, uma casa com paredes fortalecidas na oração, é uma casa que tem discernimento daquilo que entra, daquilo que é assistido pela TV, aquilo que é acompanhado pela internet, aquilo que é acompanhado pelo smartphone, pelos celulares. Precisamos tomar muito cuidado, porque o vento, nós temos que fechar as janelas, muitas vezes as portas da nossa casa, para não destruir, para a ventania não destruir o que há importante dentro da nossa casa. E quantas famílias destruídas, porque muitas pessoas não dão importância, as janelas estão abertas, as portas estão abertas, e o vento do pecado, das coisas desse mundo, a prostituição, a mentira, o adultério, o vício, entra com intrepidez dentro da nossa casa e faz um alvoroço muito grande. Precisamos edificar a nossa casa, cuidando das nossas portas, tomando cuidado com aquilo que nós estamos colocando dentro do nosso lar, aquilo que recebemos dentro da nossa casa, porque toda casa tem portas e janelas, é o que entra na casa. Depois da fundação vem as paredes, depois portas e janelas, e quem constrói na areia, quem constrói fica vulnerável às tempestades.
Por isso as portas e janelas batem e se abrem. E eu pergunto a você, o que tem entrado nas portas da sua casa? O que você tem levado para dentro do seu lar? O que você, jovem, adolescente, tem assistido dentro da sua casa? Pai, o que nós estamos assistindo, quais os tipos de programas que estamos assistindo na TV? E nós estamos vulneráveis porque muitas vezes nós não cuidamos das nossas portas. Precisamos cuidar das nossas janelas. O que nós estamos observando do lado de fora da nossa casa? Será a inveja? Será a ganância? Será que é buscar exemplo para aquilo que está fora da nossa família? Cada família é uma família especial para Deus. Deus cuida de todas as famílias. Mas a grande dificuldade no tempo que nós estamos vivendo, as pessoas fazem muita comparação. Aquela família é melhor, aquela família é melhor, ela desenvolve mais. Não existe isso. O que existe é um Deus que pode restaurar as famílias. E nós precisamos cuidar das nossas portas, precisamos cuidar das nossas janelas. O que tem entrado pelas suas portas? Smartphones, programas que estamos assistindo, essas coisas que estão nas palmas das nossas mãos, e muitas vezes não percebemos, já está dentro do nosso lar. E aí nós podemos ver grandes destruições. O meu desejo é que nesta manhã você compare com a Bíblia, a programação da TV que você tem assistido, e o que tem prevalecido dentro da sua casa. O que tem entrado dentro da nossa casa. As portas estão abertas, mas que sejam abertas somente para o Espírito Santo de Deus conduzir. Que as janelas estejam abertas na nossa casa, para abençoar outras vidas e demonstrar que a nossa casa é fortalecida, edificada na rocha que é Jesus. Que as nossas paredes, elas estão seguras, as paredes da oração. E assim as janelas e portas serão protegidas. Mas em quarto e último lugar, nós podemos observar nesse texto, construindo uma família feliz, edificamos a nossa casa cuidando do nosso teto, do nosso telhado. No verso 27, em Mateus capítulo 7, no verso 27, quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. A casa pronta, tem os alicerces na rocha que é Jesus, temos paredes que são as orações, temos portas e janelas, e o que entra e o que vemos. Agora temos que colocar o teto. E este teto, e este telhado é a mão de Deus. Uma casa construída, uma casa edificada, uma casa protegida, é uma casa que tem como teto a mão de Deus, o cuidado de Deus. E nós podemos, meus amados, o teto é aquele que protege de cima, telhas que suportam as chuvas fortes e ventos que caem sobre nossas casas. Estar debaixo das mãos de Deus, o teto do nosso lar, as mãos de Deus, porque elas nos protegem. Precisamos desse teto e cuidado e proteção. Precisamos construir a nossa família, uma família feliz em meio às tempestades, que nós não estamos isentas das tempestades, a tempestade para todas, mas a grande diferença é o terreno, a grande diferença é a edificação, a grande diferença é o zelo, a grande diferença é o cuidado, é estar atento com aquilo que nós estamos fazendo dentro do nosso lar. A maneira como construímos, a maneira como reformamos, a maneira que queremos dar o de melhor para o nosso filho, para a nossa família, e o de melhor para o nosso filho, para a nossa família, sempre foi o cuidado, a presença de Deus. Porque ali tão somente nós podemos ver a direção do Espírito Santo conduzindo os nossos filhos na área profissional, construindo na área emocional, construindo na área psicológica, tendo a direção de Deus. Precisamos, meus amados irmãos, mais do que nunca, nesse último domingo do mês de maio, onde damos ênfase, não vamos deixar de pregar sobre família em junho, julho, agosto, mas nós precisamos reconstruir a nossa casa, precisamos reformular algumas atitudes, precisamos então de uma reforma dentro do nosso lar. Por isso, primeiro, onde a sua casa está edificada,
Como têm sido as paredes da oração? Como estão as janelas e as portas da nossa casa? Qual tem sido o teto da nossa casa? A nossa oração e o que a Bíblia nos ensina, que nós precisamos construir uma família feliz, em meio às tempestades, mas segura nas mãos de Deus, protegida pelas mãos de Deus. A casa está pronta, há uma estrutura de uma família feliz, mas as pessoas, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, e as roupas, até isso Deus nos mostra. Abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Coisa maravilhosa a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos dá toda a estrutura de uma casa feliz e ainda cuida dos seus. Todo o material Deus já tem nos dado. E o que nós precisamos fazer? Ainda que nós não estamos isentos, pode ser que às vezes passamos despercebidos, uma janela ficou aberta, uma porta ficou aberta, mas as pessoas precisam estar com uma roupa especial dentro da nossa casa. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, família, pai, mãe, filhos, irmãos, vistam toda a armadura de Deus, para que possamos resistir ao inimigo, o tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados. Usem a paz das boas novas para os que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, preste atenção, em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Louvado seja Deus. Somos protegidos, toda a nossa casa e até o nosso coração, as nossas vestes. O Senhor nos dá essas vestes, essa armadura de Deus. Ainda que entre algo, ainda que as nossas paredes estejam fracas e que ainda entre alguma coisa, algum vento venha trazer alguma coisa, mas ela não vai atingir a nossa fé, porque nós precisamos revestir a nossa família com a armadura de Deus. Está tudo pronto. Uma família feliz, uma família estruturada, é uma família com alicerce na palavra, no fundamento que é Jesus. Uma família feliz é uma família que ora, fazendo as suas paredes a dependência da oração. Portas e janelas, o que entra está edificando a minha casa, aquilo que estamos transmitindo, que nós estamos assistindo. E o teto, as mãos de Deus, estar debaixo das mãos de Deus. E nesta manhã, faça essa reforma na sua casa. Faça essa reforma na sua vida. Faça essa reforma na sua família. E vistam-se da armadura de Deus. Coisa linda como a palavra de Deus, ela nos revela coisas extraordinárias. Tudo está em nossas mãos. O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor tem nos dado.
o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com aquilo que é mais precioso que o Senhor nos deu, a nossa família. Vamos zelar, vamos amar, vamos trazer Jesus para a nossa casa, vamos trazer esse reforço único, essa estrutura, esse alicerce. Vamos fortalecer as nossas paredes da oração. Vamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos assistindo, que nós estamos trazendo dentro para a nossa casa, aquilo que nós estamos vendo pelas janelas. Vamos pedir ao Senhor que cobre o nosso lar com as suas mãos, e vamos nos revestir, vamos colocar a armadura do Senhor na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos. Os dias são maus, os dias são difíceis, as tempestades se levantam, elas batem sobre a nossa casa, e a minha oração, que a minha casa, a sua casa, continue firme, continue segura, continue próspera, continue cheia do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, ora ao Senhor. Nesta manhã somos desafiados pelo Senhor a avaliar como está a nossa construção, o nosso alicerce. Tenho acompanhado uma igreja pela internet, não é aqui da cidade, e o pastor pediu urgentemente uma reforma dos alicerces do templo, que estava ruinando. E eles fizeram campanha e já estão terminando a obra. Fizeram rápido a reforma, porque estava um grande risco aquele templo. Hoje eles já estão voltando para o templo, que foi reforçado. Quero nesta manhã desafiar a você a reforçar os alicerces da sua casa, a reforçar em Deus, em Jesus. Convido você a reforçar as paredes da sua casa. Ore, ore, leia a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Desafio você nesta manhã a cuidar das portas da sua casa, das janelas. Quando os ventos vierem, que elas estejam fechadas, seguras. E ao abrir, que você transmita aquilo que flui dentro da sua casa, a presença de Jesus. Desafio você nesta manhã a pedir que as mãos do Senhor sejam o teto da sua casa, para lhe proteger, para lhe assegurar em meio às tempestades e não cair. Vistam-se da armadura de Deus. Nesta manhã quero desafiar você em nome de Jesus. Se há algo que precisa ser realizado na sua casa, uma reforma, algo precisa ser mudado na sua casa, você tem reconhecido que as paredes estão fracas, que as suas janelas estão abertas e que tem entrado coisas não agradáveis dentro do seu lar, que você reconhece que você não tem buscado a proteção de Deus na sua casa através do teto das mãos de Deus, peça nesta manhã uma reforma. Eu não sei onde precisa, se é no alicerce, se é na parede, se é nas janelas, nas portas, se é no teto ou se é na sua roupa. Isso do lado espiritual. Você nesta manhã tem algo a pedir ao Senhor e você está disposto a dizer: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou reconstruir a minha casa, eu vou fazer uma reforma na minha casa através da minha vida, a começar em mim, Senhor, a começar em mim. Se você sente esse desejo, você que está aqui no templo, quer que a gente ore por você, fique de pé no seu lugar, dizendo com esse gesto: a começar em mim, Senhor, eu quero uma reforma na minha casa, eu quero reforçar o alicerce na Tua presença, eu quero reforçar as minhas paredes com oração, eu quero tomar cuidado, eu quero zelar por aquilo que entra dentro do meu lar, e quero que as Tuas mãos, Senhor, sejam o teto
da minha casa. Você quer dizer isso nesta manhã? Fique de pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor. Deus abençoe, louvado seja Deus. Você na sua casa também. Vamos orar ao Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Faça valer a pena. Faça valer a pena a sua intimidade com Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, ó Deus, nós te exaltamos, porque Tu és o nosso Deus. Somos os Teus filhos. Estamos, ó Deus, neste mês dando ênfase a grandes reformas especiais dentro dos nossos lares. E queremos, ó Deus, nesta manhã, reforçar o alicerce da nossa casa. Queremos, ó Deus, na intimidade com o Senhor, fortalecer, ó Deus, a nossa casa. Queremos, ó Deus, através das orações, fortalecer as nossas paredes, juntos com os nossos familiares. Queremos, ó Deus, zelar pelas nossas portas, aquilo que tem entrado dentro das nossas casas, dá-nos entendimento, discernimento. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para fora dos nossos lares com um olhar de compaixão e levar as pessoas a ter uma experiência com o Senhor. Senhor, cobre os nossos lares com as Tuas mãos. Sabemos que as tempestades vêm para todos, mas a grande diferença, Senhor, a nossa permanência em pé é o Senhor. Vista, Senhor, a nossa família com a armadura do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, a quem nós oramos agradecidos. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe sua casa, sua família. E Deus nos abençoe.